Canal Niterói Podcast, mais um episódio. E o meu convidado tem 48 anos, é cristão, casado há 17 anos com a Cláudia Ramos. Tem 3 filhos, corretor de imóveis e consultor automotivo, Renato Ramos. É um prazer estar aqui com você, né? E, assim, é muito legal, quando achei você no Instagram, essa sua relação familiar, né? E cristã. Como é que foi essa... Sempre foi assim? Ou não? Ou você houve esse encontro nesse momento e está assim nesse momento? Como é que foi? Vamos lá. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Muito obrigado, tá? Pelo convite. Nada, adorei. Uma honra estar aqui Aham. com você. Vamos lá, falar um pouquinho do Renato Ramos. Uhum. Sou filho de dois imigrantes de Minas para cá, Mineiro. mineiro, filho de mineiro. Ah, bacana. Eu sou o 6º filho de uma família mineira. Eu sou o único que nasci aqui, no Rio de Janeiro. Eles vieram para cá? Vieram para cá. Ah, bacana. Isso. Primeiro foram morar no Fonseca e depois foram morar em São Gonçalo, onde eu nasci. Eu nasci em Alcântara. Uhum. E aí, nós somos uma família, todos os irmãos ligados à área comercial, cada um no setor, né? Eu sempre fui da área comercial. Sempre vendeu, né? Sim, Sempre. Eu sou vendedor por paixão, tá? Eu sempre falo isso. Eu vendo por paixão. Eu faço o que eu amo fazer. Mas falando um pouquinho da minha família, sou casado com a Cláudia Ramos, o amor da minha vida, há 17 anos. Parceira, gente. Eu vi lá no né? Instagram. Parceira de vida, né? Eu tenho Tem 3 filhas. 3 filhas, 2 com ela, uma anterior a esse relacionamento. Ah, quero saber todos os nomes. Vamos lá. Júlia Ramos, tem 25 anos. É a primeira. A primeira. E com a Claudinha eu tenho a Rebeca com 14 anos. Rebeca é minha filha também. Ah, é? É o nome mais lindo que eu acho no mundo. Você sabe qual é o significado do nome Rebeca? Eu sei mais ou menos, mas eu vou gostaria te que falar você me agora falasse. rapidamente. Aquela que une. Mais Não ou é? menos eu sabia. Exatamente isso. É E uma tem mulher, a mulher inesquecível também, não tinha aquela mulher inesquecível. Mas assim, o principal pra mim hoje é aquela que une. E tem também a Rafaela de 10 aninhos. E eu conheci a Cláudia em 2003, numa mudança de vida minha, agora na área cristã, né? Eu sou cristã de nascença. Nasci num berço católico cristão praticante, né? Meus pais muito envolvidos com a igreja, meus irmãos também. Só que em 2003 eu tive um encontro genuíno com Deus, né? Numa igreja lá em São Gonçalo, a Piba de Trindade. E lá eu conheci a minha esposa Cláudia. E logo em seguida a gente começou a namorar. E lá eu fiquei por 13 anos. Nessa igreja eu fiquei por 13 anos. Eu comecei a namorar a Cláudia, fiquei noivo, me batizei lá, casei lá em 2005 e a partir daí tive a vida totalmente mudada mesmo, sabe? Foi assim, uma mudança muito radical. Encontro em todos os sentidos, no Isso, amor. exatamente. Mas o principal para mim, assim, da o igreja. que marcou a minha vida foi o encontro com Jesus Cristo. Eu tive um encontro genuíno com ele. Eu imagino. O meu melhor amigo hoje se chama Jesus Cristo. E em 2016 eu vim para Lagoinha de Niterói, né? Mudei de cidade, né? Estou lá até hoje. Lá hoje eu exerço uma liderança num GC que a gente chama GC, que é um grupo de crescimento. Você toda sexta-feira, não é? Toda sexta-feira. Como é que é? Me explica. Vamos lá. A nossa igreja, ela não é uma igreja em células. Ela é organizada em células que a gente chama de GC, que é grupo de crescimento. Então, tem vários segmentos. A minha esposa também é líder, né? Está como líder do Pink, que é só para mulheres, inclusive. Que legal, quero um dia lá para conhecer. Então, toda sexta-feira a gente reúne ali vários homens, né? Em várias casas. Tem mais de 200 células em Niterói. Tá? De homens, mulheres, casais, grupos mistos, adolescentes, jovens, enfim. E aí eu estou com essa função, né,
de liderança, para E mim você muito com essa honrosa. função de liderança foi uma coisa construída para você ter essa função de liderança, né? Que você realmente Não, construiu não, construído assim, para você chegar onde você chegou nesse momento, né? De ser. sim, sim. Então, assim, como você pode ter resgatado pessoas ali que precisavam também de você? Né, que estavam ali pedindo ajuda também, né? Porque a gente entra na igreja e tem essa Aham. coisa Sim, de... o lado, né, espiritual, o lado, né, Exatamente. social, né? Assim, na verdade, né, o GC Máximos, que é o nosso GC Máximos Cambuinhas, que assim, eu sou apaixonado por GC. Só para você ter uma ideia, na minha família, nós temos 3 GCs. Tem um na minha casa que eu sou anfitrião, que é a minha filha que é, no caso, né, anfitriã, a Rebeca, de 14 anos. Toda semana tem lá 15, 20 meninas na minha casa, falando sobre Jesus, Bacana, né? né? No talk, que a gente tem um talk, né, semanal, que é um estudo, né, para a gente também conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é a palavra que muda, né? Com certeza. E tem o GC também na casa da minha sogra, que é o GC misto Badu, e tem, né, o GC Máximos, né, em Cambuinhas, e o GC Pink Cambuinhas. Então, só na minha família são 4 GCs. Então, assim, nós somos apaixonados por GC. Mando também aqui um abraço. Tá com brilho nos olhos, sabia? Mando aqui um abraço pro pastor Felipe Valadão, pastora Mariana Valadão, que são meus pastores sêniores da igreja, né, que cuidam desse rebanho enorme. Só em Niterói são mais de 10 mil membros, só em Niterói. E eu sou apaixonado por GC. Lá tem também, né, o pastor Sandro Santos, que é o pastor líder, né, do G6 da Lagoinha, que me dá a honra e o prazer de poder estar caminhando com esses homens no dia a dia. A Bíblia fala que ensina a criança no caminho que se deve andar. Então, é um princípio bíblico de ensinar no caminho, tanto a criança quanto também crianças também da fé. Então, nós encontramos também, nós temos também lá muitos homens que são novos na fé e caminham com a gente, né? E literalmente é no caminho que a gente ensina os princípios da palavra de Deus, né? Não é, a gente não mostra o caminho, não segue esse caminho, não. É no caminho, é no dia a dia. Eu tenho feito, Cláudia, caminhadas matinais com vários homens. Hoje de manhã fiz com... Quantas pessoas? Que participa do GC. Não, que você fez a caminhada agora. Então, eu faço diariamente uma caminhada com um homem para bater um papo, pegar um sol, tomar água de coco e ter um tempo de mesa. Esse tempo de mesa que a gente gera essa comunhão, esse bate-papo, a gente consegue ouvir, né, mais... Assim, e trocar, né? Trocar ideia, sim, isso. Trocar, porque trocar. Assim, é tão bom falar alimento. também, né? Não é tão bom falar. Então, assim, você tem um ouvido, né, para você poder falar também das suas dores, né, das suas dúvidas, chorar, sorrir. E as ter um pessoas... amigo, né? Um e amigo. assim, eu não é tão sei, difícil hoje, depois não, que Cláudia? acabou o Covid, acabou essa... Eu senti que as pessoas não estão mais com paciência, assim, pela minha experiência que eu tive, assim, de ouvir. Elas não estão tendo um relacionamento, às vezes elas ficam tempestuosas, tipo, não quero, vai embora amanhã na vida da outra, não tem mais paciência. Então, assim, eu acho que mudou muito, né? Essa tragédia, né? Foi uma tragédia, né? Uma tragédia mundial, né? E, enfim, então, assim, mudou muito, né? Então, eu acho que isso que você faz é uma coisa muito importante, porque é um resgate. Sim, verdade. É um pastoreio, né? Eu não sou pastor, né, consagrado pela minha igreja, tá? Mas eu tenho um chamado pastoral, isso eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Só que assim, lá na igreja, o pastor Felipe me ensinou uma vez o seguinte, que eu sou o pastor para aquelas pessoas. Porque o pastor daquelas pessoas é o corpo pastoral. É ele, então tem lá, né, vários pastores. Só que no dia a dia, o líder de GC é um pastor. É ele que cuida, é ele que anda, é ele que escuta, é ele que orienta. Porque imagina, são 10 mil membros para acho que 20 e poucos pastores que eu acho que tem hoje lá. É humanamente impossível você atender uma demanda de 10 mil pessoas. Com então, certeza. você tem vários líderes de GC que têm a função pastoral de caminhar ao lado de pequenos grupos. Eu queria falar uma coisa com você que eu achei sobre essa história interessante. Quando você começou a
entrar na área imobiliária, que você Ah, estava... você estava... Porque isso também tem a ver com o que a gente está falando, porque Sim. houve sinais, né? Você Verdade. botou uma... Conta pra gente como é que foi. Como é que foi isso? É. Isso foi em 2011. Ah. 2010, perdão, 2010. Eu morava no Culubandê, lá em São Gonçalo, né? E eu tinha uma loja de automóveis na época, que foi aberta em 2009. 2008 para 2009. E eu fechei a loja um dia à tarde, fui para casa e normal, né? Uma segunda-feira, eu acho que dia 6 de abril de 2010. Lembra do Morro do Bumba, que morreu um monte de gente? Lembro. Mesmo Estava até dia, passando por lá aquele dia. É isso. Aquele mesmo dia. E aí, naquele dia, choveu demais, eu fui para casa, normal, fui dormir, aí eu tinha um rádio na época, né? Lembra do Nextel? Lembro, era o rádio, eu lembro. Aí um amigo bipou pra mim, fala, irmão, beleza? Tá em casa? Tô. Ele é meu vizinho lá do condomínio. Cara, olha aí pra fora da janela, olha como é que tá o seu carro. Eu tinha um Honda Civic 2006 na época, seminovo, 4 anos de uso, né? E aí o carro tava com água na porta já. Meu Deus. E quando eu fui na sala de casa, tava entrando dentro de casa já. Falei, que isso, que loucura. Aí comecei a me movimentar. Acordei minha esposa. A Rebequinha tinha 1 ano e 7 meses na época. Enfim, para resumir a história, a minha casa inundou com água 1,90 m. E a gente saiu de lá, nós fomos para a casa de cima, passamos a noite lá. Encheu tanto, Cláudia, que saímos de lá no outro dia dentro de um barquinho que apareceu para resgatar lá as crianças e Vocês idosos. conseguiram dormir lá? Não, como é que dorme? Não tem como, né? Como? O muro caiu, assim, uma loucura, né? Uma tragédia que aconteceu. Não só conosco, assim, com a gente foi só o lado material. Mas o lado, assim, afetou muito também o nosso lado psicológico, né? Não, com certeza. Acabar um bem maior. Um bem maior. Tá destruindo. Nossa primeira casinha, né? Enfim. Aí saímos de lá. Meses depois, eu reformei a casa, botei à venda. Botei uma plaquinha assim lá. Vende-se uma casa nesse condomínio. Botei num poste fora do condomínio. E passou alguns dias. Me ligou um cara. Olha só, gente, preste atenção nisso. Aí foi lá ver a casa. Me comprou a casa. Assim, eu também vendi a casa como se fosse hoje. Perdão. O preço melhor, né? Muito melhor, porque eu também vendi falando. Não enganando, né? Falando a não, verdade. Do ocorrido. Assim, também não tinha nem como enganar, né? Todo mundo sabia ali. Enfim, ele me comprou a casa. Passou algumas semanas, um vizinho soube e me ligou. Pô, Renato, você vendeu a casa? Eu falei, pô, vendi. Vendeu como? Falei, cara, eu fiz uma plaquinha, botei lá fora, o meu telefone, o cara me ligou. Eu falei, é mesmo? Fala o seguinte, deixa lá a placa, se alguém te ligar, você vende a minha casa. Falei, vendo. Aí me propôs uma comissão, fui pesquisar, era 6%, fechou. Vendeu. Cláudia, passou algumas semanas, eu vendi aquela casa. O condomínio todo ficou sabendo que eu vendi a minha casa, vendi a casa também do outro vizinho. Todo mundo quis vender. Para resumir a história, em poucos meses eu vendi 10 casas no condomínio. Que loucura! E aí eu deixei... E é um levante financeiro também, né? Pra mim foi coisa de Deus. Por quê? Porque eu precisava comprar também numa outra casa. Então foi Deus me ensinando da sua dependência. Eu olho para você agora dentro do seu olho e falo o seguinte: eu nunca reclamei do que aconteceu comigo. Sabe por quê? Porque tem um versículo da Bíblia, está lá que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele falou assim, Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu sabia no meu espírito que aquilo ali ia ser para o meu bem, ia cooperar para o meu bem. E foi isso que aconteceu. E aí eu tinha uma loja, teve uma mudança também de governo, enfim, eu me empolguei tanto com a venda de imóveis que eu abri para mim uma sala no centro de São Gonçalo, e aí eu fechei a loja de carro e foquei somente no imóvel. E foi bacana. Em 2011 eu tirei meu Cresce e foi muito bom, muito bom. Só que eu cometi um erro estratégico por falta de experiência, porque eu nichei somente no Minha Casa e Minha Vida. Eu também me tornei correspondente da Caixa Econômica Federal, né, oficial da Caixa.
E aí fiquei só mesmo com, sabe, com um segmento. Uhum. E em 2015 eu fechei a loja. Uhum. Aí vim morar também em Niterói em 2016. Em 2017 eu conheci um amigo no GC Uhum. da Lagoinha. Eu tinha 4 meses de igreja. E ele me propôs, cara, pô, vamos abrir uma loja? Aí foi que abri Ah, a sério. Berçaí Vem Cá. Então, Que foi isso que... aberta no dia 7/7 de 2017. 7/7 de Às 7 horas 2017. da manhã com um culto lá na loja. Assim, é uma coisa muito de Deus, né? Muito. Muito de Deus. Agora eu quero falar um pouco de mim em relação a esse trabalho que você faz com carro, que é uma consultoria automotiva, né? Isso. Olha só, eu tenho muito problema assim, de comprar. Meu pai comprou um carro Aham. e na época que ele era vivo, né? E ele era roubado. Foi Entendeu? roubado o carro? Era roubado o Uhum. carro. E você não sabia? Não, papai não sabia na época, enfim, aí teve Quando foi que. isso? Ah, isso foi há anos atrás. Anos Uhum. atrás. Papai era vivo e tudo. Então, conclusão, eu tô te falando isso por quê? Porque às vezes você pega. Primeiro, esse golpe que está tendo, né? Que eu queria que você me contasse em alguns, não vamos falar nomes, né? Mas de vendas de carro, né? Eu tenho, Alguns sites. eu E tenho um número aqui para te passar. entendi. E falar também sobre essa situação desse. Porque as mulheres, às vezes, também são enganadas. Muito. Entendeu? Por Nós falta de somos. experiência. Exatamente. Então é importante a gente ter essa consultoria automotiva. Explica para mim um pouco sobre o que está acontecendo nesse momento. Então, vamos lá. Então, desde 2008 que eu trabalho com compra e venda de automóveis. Passaram por mim, nesse período de mais de 15 anos, eu negociei mais de 2.000 automóveis entre compra e venda. Então, eu consegui com esse tempo também um know-how, né? Consegui, né? Era a loja do Colubandê também que você teve? Sim, sim. Mas Aham. antes disso, eu também fui vendedor em 2 lojas antes de abrir a minha loja. Uhum. Trabalhei com 2 lojas. Trabalhei na Brother Veículos e depois trabalhei na Ed Carros. Uhum. E depois eu abri minha loja. Então, nesse período todo, de 15 anos, eu adquiri muita experiência nesse setor de como comprar e vender um automóvel com segurança. Em 2020, na pandemia, eu sofri uma tentativa de golpe. Só que o cara me ligou. O que eles fazem, tá? Você que anuncia carro... Isso é bom saber. Isso, vamos lá. Você que anuncia carro na internet, nesses sites... Posso falar o site, não? Não. Não? Tá bom. Site gratuito que você tem, são vários portais que você pode anunciar o seu carro, inclusive também nas redes sociais. O que os bandidos fazem? Eles pegam o seu anúncio, clonam o seu anúncio, as suas fotos e anunciam o carro muito mais barato. Sabe? Muito mais Aí barato. você já fica, tipo assim, desconfiada, né? Não, nem sempre. Então, assim, as pessoas, às vezes, que querem, sabe, uma vantagem, Aham. entra nesses anúncios e são envolvidas emocionalmente Uhum. por esses especialistas em dar golpe. Uhum. E como foi comigo? Então, assim, eu vi um anúncio, acho que estava 12 mil abaixo do valor de tabela. Eu liguei pro cara, o cara veio de São Paulo, e a história foi o seguinte, que ele tinha comprado um imóvel em Niterói, quer dizer, ele vendeu o imóvel que ele tinha aqui em Niterói, e o cara deu a ele um carro como parte de pagamento, ele queria vender o carro. Ele anunciou. E aí, o que ele me contou? Ó, você vai lá ver o carro, esse carro é meu. Você vai lá ver o carro com o ex-dono. Se você gostar do carro, você me liga de volta, que a gente vai também ver também só mesmo, né, o fechamento. E você paga na minha conta. Eu falei, Olha. irmão, aí que eu já sabia que era golpe. Eu gravei, depois está até também no meu Instagram lá, depois tá lá no sevenk.rj, tem muitas dicas lá para você também olhar, @sevenk.rj. Tomar cuidado, né? Isso. E aí, em 2021, não minto, logo depois que eu passei por isso,
Eu vi uma reportagem em São Paulo muito triste, Cláudia. Muito triste. Ai, eu acho que eu vi também. Você Você viu? passou Eu te pra mim. passei, Me né? conta, assim, tipo assim, olha, gente, Foi muito é triste. pesado, mas Pesado. enfim, ele vai falar porque é importante você falar isso. Então, um pai fez um anúncio de um carro na rede social dele e foi com a filha mostrar esse carro. Chegando lá, era um golpe, eles foram sequestrados, tiveram o carro roubado e, pior do que isso, foram mortos pelos bandidos. Inclusive, um dos bandidos era um jovem de 27 anos, estudante de engenharia. Um foi pego, né? Um foi pego, o outro não Graças sei. a Deus, pelo menos um Então, foi pego. eu tenho aqui uns números, eu posso passar aqui para você aqui uns números? Pode. Sobre o golpe? Aham. Olha só, só em 2022, foram 5 milhões e 600 mil tentativas de golpe pela internet, só no ano passado. Um prejuízo financeiro para os brasileiros de 551 milhões de reais só em 2022. Em média, Cláudia, olha esse número, Cláudia. Em média, 100 pessoas são mortas no Brasil a cada ano por caírem em golpe pela internet. Absurdo. Então, com tudo isso, eu tive uma direção de Deus. Uhum. Em 2022, por alguns motivos particulares, eu fechei a Seven Car e fiquei perguntando para o Senhor o que eu vou fazer com esse, sabe? Eu tenho muitos clientes, né? Mais de 5 mil cadastros de Necessariamente clientes. você tem que ter uma loja física, né? Porque meu pai já vendeu carro também. Então, mas aí eu comecei também Né? com a loja pela internet, mas assim, não querendo mais vender e comprar, e sim ajudar pessoas a comprar e vender carro de forma segura pela internet. E eu vou te falar sinceramente que precisa, gente. Olha, vocês pegam, às vezes, o barato sai caro. De repente, você vai num site desse aí, compra, e de repente pode morrer. Porque assim, você não sabe quem são as pessoas, né? Exatamente. É muito melhor você ter um consultor que vai poder te orientar de uma Exatamente. forma digna. Segura. Segura, entendeu? Você tá com dinheiro, você quer comprar, aí você compra um carro roubado, aí você compra um carro, sabe? Pelo Vamos lá. amor de Deus. Ó, muita gente que compra e vende, que compra carro no particular, às vezes, até em agências de carro. Eu fui um dos primeiros a trazer para Niterói em 2021 uma empresa uma empresa de vistoria cautelar. Você sabe o que é isso? Não, Não sabe o que é isso? Você tem carro e não sabe o que é isso? não. Não sabe? Então eu vou te explicar. Horrível. Não, mas é muito comum, Cláudia. Não se culpe por isso. Sabe por quê? Porque olha só, hoje o básico, né? Um dos métodos para você comprar um carro hoje. Tá aí a dica, tá? Fica a dica para você. Se você for comprar um carro hoje, em qualquer lugar, seja ele no particular, numa agência, numa concessionária, você precisa exigir o laudo cautelar. O que é o laudo cautelar, Cláudia? Eu vou te falar agora. O laudo cautelar é você pedir para uma empresa enviar um perito para poder olhar o carro para você. Ele vai te emitir 2 tipos de laudos, tá? 2 documentos. Um deles é um laudo estrutural, para ver se esse carro ele foi batido, se foi de enchente, se foi clonado. Ó, você não tem noção da quantidade de carros clonados que rodam pelas ruas de Niterói. Você não tem noção. E o outro? Então, esse laudo, né, o laudo cautelar, ele é composto de 2 avaliações. O primeiro é um laudo estrutural, para poder olhar a estrutura do carro. E o segundo é um laudo documental, para ver se esse carro não tem Algum problema de documentação, se não tá tem limpo. isso. Exato. Principalmente, se não tem também nenhum bloqueio judicial, Isso é importante, né? tá? Às vezes, esse carro foi de uma empresa e essa empresa tá com débito, às vezes,
trabalhista, vai lá, né, e bloqueia o carro. Exatamente. Então, assim, é só uma das dicas que eu dou para Não, mas ele vai ter que voltar aqui em outro podcast para dar mais Sério? dicas. Vai ter que dar, porque Vambora. olha, tô falando Acabou sério. nosso tempo? Acabou nosso Ah, tempo. que Me pena. dá o seu Instagram, me dá seu Instagram correndo pro pessoal conhecer você e da Seven também, né? Vamos lá, eu tenho 2 Instagrams, que é o meu, né, pessoal, que é o Renato Ramos Consultor, tá? Bacana. Que eu trabalho com 2 tipos, né, de consultoria, para compra de automóveis e também de imóveis. Né? Eu sou corretor desde 2011, sou, né, E- eu tenho Cresce. Aham. E o outro é o da Sevencar, sevencar.rj. Segue a gente lá. Tá, olha, é um prazer estar com você aqui. Adorei conhecer a sua Tão vida. rápido, né? Muito obrigada. Por E nada. vamos voltar comigo Vambora. aqui, tá? Então Vai ser um é prazer. isso aí, gente.